Fala pessoal, começamos aqui mais um episódio do MLA Cast, um podcast voltado para empreendedorismo, negócios, vendas, mas sempre com foco específico para propósito. A gente percebe que no dia a dia, empresários que estão acumulando patrimônio e empresários que deixaram de acumular patrimônio ou estão recomeçando, eles perderam a fé, perderam a esperança. E muitas vezes isso está aliado ao nível de frequência, de ambiência que eles estão acostumados a viver. O que eu quero dizer para vocês esse é um ambiente que foi criado para você entender como empresários que passaram por tudo isso ou que estão passando por tudo isso e reorganizando a sua vida, conseguem colocar o propósito como algo maior e fazer o negócio acontecer. Hoje a gente está com um convidado super especial, especialista na área do ramo imobiliário, já construiu inúmeras vezes aí vários processos de vendas em outras áreas, mas hoje ele é especialista dessa área e ele está trazendo para a gente como que está o momento atual desse mercado, a história de vida dele para você se conectar. Você que talvez esteja aqui tem inúmeros desafios e inúmeras dores para começar um negócio. Então o que eu quero dizer para vocês hoje vocês vão ter aqui uma história completa de alguém que já passou por dores, alguém que já passou por sucesso, alguém que teve que voltar e refazer a vida de novo e está aqui para dar um exemplo para vocês do que é hoje ter uma visão de propósito no futuro para fazer um negócio acontecer. Moisés, meu pai, além de empresário e de especialista no ramo imobiliário, é um prazer, para mim é uma satisfação pessoal por estar com o meu pai e estar com a pessoa que me introduziu nesse mundo de negócios. Eu fico muito feliz de poder fazer isso. E queria que nesse momento você se apresentasse, as pessoas já te reconhecem como um puta de um cara carismático, de bem com a vida e que ajuda as pessoas. Então, seja bem-vindo, meu pai, Moisés. Para mim é um prazer. Prazer é meu, filhão. Você é o mais velho. Gostei do que você falou, que recomeço. Eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu recomecei na vida, né? A gente batalha sempre do nada e sobe, aí não dá certo, volta, mas nunca desistindo de recomeçar. Sempre persistente, porque senão a gente morre, né? E uma certa época da vida, eu já vendi de tudo que você imagina, né? Você, principalmente como mais velho, você me acompanhou, né? Então já vendemos roupa, produto veterinário, carro, derivados de perfumaria. E chegou uma época que eu estava em Bertioga, eu lembrei do meu tio Calixto, que tinha a imobiliária Calixto Imóveis em São José do Rio Preto, que por meses eu acompanhei, achei que não era para mim, mas aprendi alguns segredinhos ali. E em 2013, por necessidade, por causa da idade também, 2013 não, 2012, em Bertioga, surgiu a oportunidade de voltar a esse ramo, né? Comecei numa empresa pequena e depois fui trabalhar com a Trevo Imóveis, do Jackson, que é conhecido lá em Bertioga. Eu considero ele meu professor no ramo, né? Que legal. E foi legal, e depois parti para carreira solo. Aí aconteceram um monte de fatores errados, perdendo, voltamos de novo. E sempre assim, nunca desistindo de recomeçar. E eu pus na minha cabeça que esse é o ramo da minha vida, porque eu gostei. É um estilo não só de vendas, como de realização de sonhos, né? E isso é o mais importante, realizar o sonho de uma pessoa e não se tornar um pesadelo dessa pessoa. Sim. Que muitas vezes no nosso ramo acontece, principalmente se você não tiver uma estrutura e tiver pessoas competentes ao seu lado. Eu hoje, se alguém perguntar qual o melhor ramo, é o corretor de imóveis. Tá? Você aprende com o Cresce, né? Você tira a sua carteirinha, você aprende muita coisa lá, mas é no campo onde você se destaca mais, no tete-a-tete, né, que a gente fala. Tô feliz aí entrando nesse ramo meio inexperiente com vocês, porque eu sou fraco na internet. Então eu falei, eu preciso de um up, porque meus negócios não estão indo bem, porque eu sou daquele corretor da moda antiga, né? Até o e-mail, o WhatsApp, passou disso, morri na praia. Então, conto com o auxílio de vocês para que eu consiga prosseguir. E recomeçando de novo aos 59 anos. Mas não tenho medo, né? Meu pai, seu avô, nunca havia um vendedor melhor que ele. Não existe.
né? E desde pequeno acompanhei, então o campo de vendas me ajudou muito nisso. E desempenhar o papel em mostrar imóveis e conhecer um leque de gente que você nunca imaginaria. Se você pegar meu celular hoje, tem quase 3.000 contatos. Né? Tem uns que a gente tem que estar direto e não pode esquecer, porque a pior coisa de um corretor de imóveis é você esquecer dos clientes, não dá assistência. E às vezes também tem aqueles que a gente considera, né? A gente brinca muito no escritório, pô, aqui não é pastelaria, né? Porque o camarada quer o negócio para ontem. E não é assim que funciona. Depende de uma série de fatores. Quando você desempenha, faz a venda, você tem que ir atrás de cartório, levantar documentos. Eu tenho uma documentista que sempre me acompanha, então isso me facilita muito para mim ficar direto só com a parte de vendas e ela a parte estrutural de documentação. E isso às vezes demora 30, às vezes 40, às vezes 60, depende da ficha do camarada. Mas é um ramo muito bacana. Eu falo para todo mundo que eu conheço, principalmente se você passar dos 40, entra no corretor de imóveis, porque é um ramo que também não impede a idade. Tem muitos ramos hoje que você sabe, que você passou dos 40, 50, as vagas são menores. Corretor de imóveis parece que quanto mais idade você tem, melhor é, para aqueles que não são acomodados. Né? Para os que não são acomodados, porque tem muito corretor de imóveis que o negócio dele é sentar no escritório e esperar que você passe um e-mail para ele aprender um cliente. Então, o corretor tem que ser forte numa captação de imóveis, sabe? Sair para a rua, ver onde, pegar tudo. E não, hoje eu falo isso para muita gente, não existe imóveis que não venda. Tá? Qualquer imóvel vende. Você tem que saber trabalhar esse imóvel e conhecer a pessoa que quer comprar, saber dela qual que é o alvo dela, que muitas vezes o cliente chega até você e ele quer, eu quero um imóvel A. Mas você batendo papo com ele meia hora lá, no outro dia, vai conhecendo a família do cara, você mesmo como corretor, você sabe que o A não é o bom para ele. O bom seria o B, né? Mas aí você tem que mostrar o porquê para ele que o B é melhor que o A. E muitas vezes a gente consegue a venda assim, nem sempre é o imóvel que o cliente quer que fecha negócio. Porque você tem uma série de fatores, se o cara é casado, se tem filho, né? O que é melhor, o que tem próximo desse imóvel, que você pegar o cliente, eu quero o A, você vai lá e mostra o A, vendeu, não vendeu, esquece o cliente, já era. Olha que paralelo interessante que o Moisés acabou de fazer. Moisés, até estranho falar Moisés, né? Eu não falo meu pai, eu falo Moisés porque vocês estão assistindo, não sabem, ou estão entrando, por exemplo, agora e não vai saber se é meu pai, se é Moisés, enfim, mas é um empreendedor do ramo imobiliário. E ele acabou de traduzir o seguinte: as pessoas têm medo de reconhecer as suas fraquezas. As pessoas têm medo de se tornar vulneráveis. Olha onde é que está o propósito aqui do que ele falou. Para qualquer guru de internet hoje, o que ele falou vocês iam levar para um lado negativo. Se expôs, não precisava falar isso, etc. e tal. Muito pelo contrário. O processo dos estímulos que fazem a gente se tornar melhor está totalmente interligado em eu entender que um erro, uma falha, isso não existe de fato. O que existe é um processo de amadurecimento, um processo de aprendizagem, tanto no que é bom, tanto naquilo que parece ser ruim. Só que quando você pensa em estímulo para crescer, tudo é bom. Significa que o que você aprendeu você tem que passar para um próximo nível, por isso que está dando muito certo. E os outros níveis que você vai entrando, você vai tendo novas dificuldades, novas jornadas de processo que você tem que se adaptar. Aqui estão o que se é chamado hoje de falha, de erro, ou do perdi tudo e refiz de novo. Cada etapa do processo tem um modelo de aprendizagem, um modelo mental e emocional que você tem que saber como usufruir. O que ele acabou de falar, que para mim é o ponto mais importante para você que está assistindo e para você que vai assistir depois, é como eu não paro nunca de seguir, como eu dou continuidade e tenho humildade suficiente para entender que nada disso vai me parar, porque é o meu processo de aprendizado e cada um tem o seu. Não se compare a ninguém. Não queira olhar para fulano que está muito bem, ele já passou por tudo isso que você está passando agora. Só que agora só aparece a parte boa. Por que que o nosso negócio, por que que o nosso podcast, por que que o negócio do meu pai, hoje a gente está falando de propósito? Porque falar só sobre o que é bom é o que todo mundo está fazendo. Você tem que ter a verdade nua e crua. Como eu aprendo nessas situações, e ele está explicando isso aqui muito bem, de
tenho a dificuldade, como é que eu ultrapasso ela? Então, pega isso e tem muito mais coisa que vai acontecer aqui agora. A gente vai dar segmento, você vai entender como que a gente consegue fazer diferença com todo esse assunto que a gente vai lidar do ramo imobiliário. Voltando ao que você estava falando, para mim o ponto mais importante é como eu não desisto, como eu continuo perseguindo esses sonhos e objetivos. E para fazer isso, acho que tem uma série de coisas que você vai explanar aqui para a gente, mas eu vejo algumas coisas que são legais. O não desistir demonstra muito do caráter da pessoa, né? O que é o propósito que faz ela não desistir? Muitas vezes é por ela, muitas vezes é por uma família, muitas vezes é pelo legado que ela quer deixar. E para você pensar nisso, você tem que olhar o que o mercado do ramo imobiliário está fazendo, que é muito ruim, que você não quer viver nesse parâmetro, e o que o Moisés, dentro de ser um especialista desse ramo, olhou e falou assim, se eu fizer isso diferente e atender os meus clientes dessa forma ou ter essa visão, eu sempre vou trazer o melhor para eles. E se eu trouxer o melhor para eles, eu vou começar a ser mais procurado do que quem faz o padrão. Então, eu queria que você explicasse para a gente como você tem ainda energia para continuar, para fazer acontecer, que propósito que te faz olhar para tudo isso e como que você percebe hoje esse mercado do ramo imobiliário para não fazer as mesmas coisas que as pessoas que estão errando fazem e ser diferente. Eu tenho duas perspectivas, falou, por que a gente não desiste. Uma eu aprendi com 9 anos de idade, tá? Que é uma frase que meu pai falou para mim quando ele tinha uma lojinha de roupa, eu sempre acompanhei com ele. Ele é um cristão. Uma frase dita no livro de Josué, que diz, esforça-te e eu te ajudarei. Parece que eu peguei isso para minha vida. Então, tudo que eu faço na vida, eu tento, porque não tenho outros meios se não começar do zero, e às vezes cai. Quando cai, eu falo, não posso parar, eu tenho que começar de novo. E eu sempre lembro dessa frase, de Deus falando para Josué, falando para qualquer ser humano, esforça-te e eu te ajudarei. Isso para mim virou um mantra. Virou o especial da minha vida. E a outra, eu tô vivo, não tô? Se eu parar, o que eu vou fazer? Se parei na parte ruim, pior ainda, que vai ficar pior. Eu sempre costumo dizer, quando você chega no fundo do túnel, do poço, né, não tem mais nada para cair, você tem que subir. Né? Já chegou no fundo, então vamos galgar e vamos subir. Às vezes vai ser doloroso, às vezes você vai ficar chateado com parentes, com amigos. Os amigos, né, entre aspas, quando você está numa situação, vão sumir, mas você tem que saber que você precisa. Não adianta eu pensar na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, no meu amigo, que tem problemas, ajudar se eu não me ajudar. Então, primeiro lugar, é egoísta? Sou egoísta. Primeiro lugar, eu. Se eu conseguir, aí eu vou ter como ajudar alguém. Porque se eu pensar como eu vou ajudar fulano, ciclano, e não me ajudar, não vai adiantar nada. Deixa eu fazer um parênteses nisso que você falou, que para mim é o contrário. Eu entendi exatamente o que você falou. Só que as pessoas que estão assistindo a gente pensam o contrário. Egoísmo quando você quer ajudar os outros e ser o salvador da pátria. Porque você tira do seu ou do que você não tem para ajudar alguém e no final isso não é sustentável e fica você e a família vulnerável. Então, egoísmo é eu achar que eu posso ser o que eu não sou. Isso é egoísmo. E o que você está falando é não ser egoísta, é o amor da forma mais verdadeira possível, que a gente retrata em tudo que a gente fala com qualquer cliente, a gente gosta de falar isso. Enquanto você não aprender, você não tem condição de ajudar ninguém. Enquanto você não ser aquilo que você fala e aquilo que você vive, você não tem condição de ajudar ninguém. Então, já aproveitando esse momento, que é uma das coisas que a gente sempre fala, você não é egoísta. Você aprendeu dentro da sua jornada o que é o amor verdadeiro em detrimento do que a sociedade diz o que é egoísmo. E é o contrário. Egoísmo é você tirar o que você não tem, ser o que você não é e dizer que você tem capacidade de ajudar as pessoas e os dois morrerem abraçados. Parabéns por estar com essa mentalidade, que isso é uma coisa que é extremamente importante. Uma outra coisa que você me perguntou, né, de estratégia e tal. Se você colocar na sua frente hoje 10 corretores de imóveis, vamos pegar um número baixo,
ou alto, sei lá, para mim é baixo, 10 corretores, um de cada empresa diferente, um não conhece o outro, e pegar um cliente que quer fazer uma compra e pede X imóveis, ele vai ter, nenhum dos 10 vai ser igual à estratégia de venda. Cada um tem que se descobrir. Quer dizer, eu tenho que saber qual é a minha forma de eu entrar com o cliente. Porque não adianta eu tentar imitar o do lado, porque não vai dar certo, vai dar M, né? Não sei se pode falar outra coisa. E eu vejo muita gente assim, querendo fazer o que o outro está fazendo. Não vai dar certo. Enquanto você não... Eu já me peguei numa fila de supermercado, batendo um papo e efetivei uma venda. Já peguei batendo um senhorzinho lá, jogando um truco no boteco. Eu parei para tomar um café, onde tem imóvel e tal, não sei o quê, batendo papo, ele me apresentou um cara, sabe? Então, você tem que bolar a sua própria estratégia. Se você não se sentir bem com o cliente, não adianta. Você querer imitar, vou fazer aquilo, porque aquele lá já tem um carro, já tem uma casa. Nossa, a imobiliária dele é classe A, vou fazer igual que assim eu consigo. Não vai conseguir. Então, cada um tem que se descobrir no ramo. Você tem a teoria, que o Cresce proporciona para você, e a prática, aquilo que eu falei anteriormente, é na rua. Entendeu? Então, e outra, você não pode ser um cara emburrado no ramo. Tá? Não pode ser também tão extrovertido, né? Nem zero, nem palhaço 80, da corte, né? Mas você tem que ser simpático e tal, né? Procurar se apresentar o melhor possível. Eu sou um cara, por exemplo, que para as grandes empresas, ninguém me contrataria. Porque eu, por exemplo, odeio roupa social. O máximo que eu uso é isso aqui, ó, uma gola polo e tal. É o meu jeito de ser. Isso aí. Eu não posso ser, por exemplo, porque a firma A, o cara trabalha de terno e gravata, eu vou me sentir mal. Como é que eu vou atender um cliente me sentindo mal? Não é a sua verdade, né? Eu tenho que ser autêntico para poder passar isso para o cliente botar confiança em mim. Esses dias eu estava conversando com você de uma pessoa que é amiga minha que mora nos Estados Unidos. Ela me conheceu por quê? Porque ela foi mal atendida, não vou falar o nome da empresa, uma empresa grande, no ABC, que não estava nem aí para ela, e ela porque queria comprar um imóvel, só pelo fato dela ter falado que morava nos Estados Unidos e queria comprar para a mãe dela aqui, todo mundo tirou sarro, tal, não sei o quê, e calhou de ela ver meu site, olhou meu telefone, a gente começou a conversar, acabei efetivando uma venda, isso faz 2 anos isso. Passou 2 anos, a mãe dela não se adaptou, agora ela quer vender a casa dela. Quem que ela procurou para vender a casa dela? Quem deu o melhor Ela atendimento? não foi nas outras imobiliárias, procurou eu que sou pequenininho ainda, em vista dos grandões, maiores, né? Por quê? Porque eu sempre, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sempre estou batendo papo com ela, já brinquei com ela, tá precisando de corretor aí nos Estados Unidos, entendeu? Mas eu não sou bom no inglês, como é que faz? Entendeu? Então a gente se torna amigo, e quando você se torna amigo é mais fácil. Tem pessoas que já fiz negócio 2, 3 anos e me indicam clientes, entendeu? Então, alguma coisa de bom eu fiz, né? Senão eu não seria indicado. Tem uma coisa de bom que é a tua verdade, acho que é o primeiro momento, o primeiro ponto é esse, a autenticidade, a sua verdade, não querer ser alguém que você não é. E tem uma coisa que é a melhor de todas nisso, que eu acho que é o que a maioria das pessoas hoje não sabem fazer, seja no ramo imobiliário ou em qualquer outro ramo. As pessoas dizem que fazem o famoso networking, né? O que é networking? É você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Só que o que as pessoas estão fazendo? Eu faço isso por você porque eu sei que você vai fazer isso para mim. Só que isso não se perpetua. Por que você tem 2, 3, 5, 10 anos de pessoas que te procuram até hoje? Porque quando você ajudou de forma genuína. Quando você pensou nela, você pensou no que você falou lá atrás, em realizar um sonho. Você pensou em atender e trazer a melhor opção possível para ela. Por que tudo isso se torna uma verdade absoluta para uma pessoa e ela se conecta com isso? Porque no final, se você estivesse no lugar dela, você gostaria de ter o mesmo nível de atenção que você deu. Você gostaria de ter a mesma verdade de quem você é, vista também no outro ângulo por quem está te atendendo. E você, não é só isso, você traz, a pessoa vira seu amigo. Não tem como, se você tem a empatia da forma mais verdadeira possível, a pessoa não se tornar um amigo seu. A menos que aquela pessoa não tenha a mesma frequência que você atenda muito bem e que tá tudo bem, e ela não queira ter contato porque ela tem um outro tipo de pensamento, mas você fez a sua parte. Eu duvido que uma pessoa dessa, que não, até que não tenha a mesma frequência e que não acredite nesses valores,
Quando ela for bem atendida, ela não vai te indicar. Talvez ela não fique tão próxima, mas ela vai te indicar também. O que você falou aqui se resume no seguinte, que é o que mais a gente fala hoje em rede social. Por que você tem que ser empático da forma mais verdadeira possível? Porque você tem que olhar o ser humano como a si mesmo. Porque você tem que entregar o melhor para ele como se você estivesse no lugar dele. Se eu estou no lugar dele, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria de ser visto, como eu gostaria de ser tratado. Então a tua perspectiva de negócio, e quando você fala assim, em detrimento dos grandes eu ainda sou pequenininho, ou em detrimento disso ou daquilo, esse apequenamento, eu entendi o exemplo, mas para quem está assistindo aqui, talvez você tenha uma visão parecida. Você hoje pode ser um corretor de imóveis que está querendo ter a sua imobiliária. Você pode ser um corretor que foi e voltou 10 vezes e perdeu a esperança, não sabe o que fazer. Ou você parou, jogou tudo fora, aquele sonho que você tinha, e você, de forma específica, olhou e falou assim, vou voltar para uma dessas empresas grandes. Não faça isso. Você não pode desistir. Eu vou te falar por que você não pode desistir. Porque enquanto você não falar sobre a sua verdade, sobre a sua forma de se comunicar e mostrar aquilo que você nasceu para ser, você não vai conectar pessoas. E uma pessoa que não conecta pessoas trabalha para aquelas pessoas que conectam. Então você vai trabalhar numa dessas grandes, o que você vai ter lá? Se adequar a um modelo mental que não tem nada a ver com você. Aí você vai ficar doente, aí você vai ficar com uma síndrome do pânico, você vai ter desânimo, vai tocar a música do Fantástico no domingo, você vai falar assim, puta que merda, vou ter que trabalhar amanhã naquele lugar que eu odeio. Não faça isso. Acredite em quem você é, porque a escala do teu negócio está em como você sensibiliza as pessoas sem querer sensibilizá-las, só por você ser de verdade. E é isso. Lembrando, você vai lembrar, 2000, tem a ver com isso que a gente está falando de não desistir, e se perdeu, você tem um sonho, conquiste. 2017, lembra? Eu vim de Bertioga, quebrado, aconteceu uma série de coisas erradas que eu fiz, estratégias erradas, perdi, eu tinha imobiliária, depois tive uma pousada, bom, quebrei. Vim para cá, na casa da avó, né, porque não tinha nem como pagar um aluguel. E comecei ali, fui trabalhar para uma pessoa numa imobiliária, que eu vi que não era o que eu queria, que não dava certo. Aí eu uma vez fui lá no teu apartamento. Falei, putz, Luiz, eu quero voltar a trabalhar, mas não tenho nada. Você falou, o que você tem de bem? Eu falei, putz, só tem esse carrinho aqui que era um Clio, né? Um Clio sedã. Falei, para mim recomeçar, colocar o mínimo necessário para um escritório, eu vou ter que me desfazer disso. Mas quando você pega, peguei 5 contas, não tinha como pegar mais. Mas eu tive que fazer a minha decisão. Ou eu ficava com o Clio e arrumava um empreguinho qualquer para trabalhar para os outros, ou faria o que eu queria, que era ter o meu negócio. Então foi através desse Clio de 5 contos que a gente voltou ativa, voltou ao mercado. Então sou grato por isso também. Foi uma dica que, se eu fosse pelo lado do medo, eu estaria com o Clio provavelmente até hoje. E ganhando, sei lá, o salário mínimo, 2 salários, sei lá eu. Entendeu? Ele não estaria realizado, estaria angustiado. Isso não quer dizer que de lá para cá foram flores. Teve vários espinhos, várias caídas, volta, cai, volta. Veio pandemia que atrapalhou muita gente e tal, mas você nunca pode desistir, porque é a sua vida. Sim. Né? E o ramo imobiliário é um ramo diferente, acho que de qualquer outro ramo. Pode vir pandemia, pode vir o L, o bolso, pode vir quem for. Não adianta, cara, é um ramo que não para nunca. Porque sempre tem alguém querendo um imóvel, seja ele para comprar ou para alugar. Sempre vai ter gente construindo. Não importa a crise. Pelo menos aqui no Brasil é assim. Já passamos por geralmente ano político, todo mundo fica aterrorizado. Por quê? Porque cai um pouco às vezes. Ela cai, não despenca. Sim, né? Então você tem que bolar estratégias do mercado. Eu muitas vezes me peguei pagando para trabalhar, para não fechar a minha empresa. Não vendia, não alugava, eu tinha que tirar do bolso, não tinha do bolso, lá vai cartão de crédito, toma cuidado com isso. Eu quase me estourei de novo por causa disso. Mas fui. Hoje não vou dizer para você que estou estável, mas pelo menos não tenho dívida com ninguém, estou no mesmo ramo e estamos aqui. Pronto para crescer numa próxima oportunidade. E pronto para ser auxiliado para quem entende internet, que eu conto com vocês aí.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que é muito bacana isso que você está falando. E já vocês que estão assistindo a gente vai fazer o estudo de caso do ramo imobiliário, pensando em todas as situações específicas que envolvem um modelo de negócio desse. Estruturação financeira, escala de negócio, modelo de negócio e como a gente atua tanto na internet quanto nas automações para fazer esse negócio rodar. Fica ligado que daqui a pouco vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Essas estratégias todas e o que o mercado faz, deixa de fazer, o que eu percebo, tá? Aqui é uma de quem está atento e está percebendo que tem coisas que funcionam e outras coisas que não funcionam. O que eu percebo? Uma empresa começa com um propósito bem definido, uma imobiliária, como você. Quando ela cresce demais, como essas maiores, o que ela faz? Ela começa a analisar o ser humano como um número. Então, se o número X produz Y, ele está dentro. Se é Y menos 10% abaixo da meta, esse cara não serve mais para mim. Só que quando você vai ver de fato se esse cara cuida do progresso dessa pessoa, se contrata essa pessoa da forma certa, se faz as análises para entender se o cara tem o tipo de habilidade ou não para aquele negócio, você percebe que o erro não é da pessoa que está ali, na grande maioria das vezes. O erro é do empresário que contratou errado. Aí eu encho o meu negócio, coloco 10, 15, 20 pessoas, tenho esse tipo de problema, atendo o meu cliente cada vez pior, então a referência que ele tinha de mim é uma referência que é muito boa, mas depois ela cai, porque eu começo a deteriorar aquilo que era o meu melhor, aquela qualidade de atendimento. E por último, não tem previsibilidade de risco financeiro. Então eu não tenho a alocação certa dos recursos financeiros versus o que eu posso escalar. Eu não tenho, por exemplo, a estratégia certa para tráfego pago, para fundo de reserva, para reinvestimento da empresa, para salário. Isso é um problema grave, que a maioria dos empresários, não só no ramo imobiliário, mas em outros ramos, estão perdendo seus negócios. A pandemia veio e desestruturou todo mundo, mas todo mundo que conseguiu se reerguer de alguma forma também tinha dívida lá atrás ou ficou algum passivo. Só que eu ganho e reponho e acho que está tudo bem, quando eu vou ver eu tenho um buraco que eu não consigo, de fato, sair disso. A pergunta que eu quero te fazer sobre tudo isso que a gente falou agora é: do que você percebe no teu ramo, por que você acha que as pessoas têm cada vez mais perdido seus negócios? E o que você acha que na concepção que você tem hoje desse ramo, elas poderiam fazer para não cair nesse tipo de erro e talvez conseguir escalar mais esses negócios do que vem acontecendo ultimamente? Cada caso é um caso, né? Além da desestruturação, o medo de perca, a gente vê proprietários que ele ouve um zum, zum, zum ali, ele já acha que tem que baixar o valor do imóvel dele. Outros ouvem um zum, zum, triplica o valor do imóvel dele. Aí um corretor avalia o imóvel, que aparece muita gente para avaliar, você avalia o imóvel, exemplo, vale 300 mil, aí vem um outro, ele avaliou 300, não, eu vendo por 400, e cai na conversinha, esse imóvel fica 2 anos parado e não vende. Acontece muito isso, mas tudo medo, né? Ninguém estuda, ninguém vê um estudo de mercado, porque é fácil hoje você saber quanto vale um imóvel. Você pega uma região, você tem vários imóveis à venda ali, estilos, onde você vê, às vezes o imóvel um do lado do outro, um vale 400, o outro 500. Pô, mas não é o mesmo tamanho? Mas um tem um acabamento melhor, o outro é mais novo, e isso dá a diferença. E às vezes você pega, só porque o outro é muito caro, o cara eleva o dele muito grande, porque o dele, sabe, nunca vendo o seu, sempre olhando dos outros. E aí dá a famosa AM de novo. Então, pro lado de quem é proprietário, acontece isso. Pro lado de quem é locador, piorou. Porque houve o zum, ele já, não, vou alugar por 3 mil reais um imóvel que só dá para alugar por 2. E às vezes ele passa um ano e meio sem alugar esse imóvel, porque ele quer aquele valor. No entanto, se ele fizesse as contas, alugasse por 2, que é o que vale, em um ano, teria um quanto valor que ele ganhou? O imóvel dele parado, ele pagando IPTU, dono de apartamento pior, porque quando aluga é IPTU, é condomínio, mas põe na cabeça aquele valor e não tira. Sabe, quer ganhar tudo num imóvel só. E não é assim que funciona.
Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Você Às é vezes um o cara vai ter consultor, até né? uma sorte, né? Ah, aumentei e vendi. Deu sorte. Sim. Entendeu? Mas não é assim que 99,9% acontece. O que você faz hoje é você colocar na cabeça do cara que é dono do apartamento, dono da casa, O valor real. o valor né? real do negócio. Exato. E não querer encher o ego dele. Muitos, por exemplo, que tem... Ah, não, que eu vou te dar uma exclusividade. Ah, pronto. Aí o cliente... Porque eu vou oferecer... Meu, eu não peço exclusividade para ninguém, porque eu sei que isso também não funciona. Entendeu? Isso aí é só para pegar clientes. Muitas estratégias erradas de corretores de imóveis, sabe? Não, ó, vou te dar uma exclusividade, porque em 2 meses eu vendo. Não existe isso. Pode acontecer que vende em uma semana, mas pode demorar 1 ano para vender. Aí você incute isso na cabeça do cliente. Eu já peguei muito cliente que me entregou imóvel falando isso. Ah, eu pus a placa do fulano de tal, mas faz 8 meses que não aparece nenhuma alma viva aqui. O que acontece? Às vezes acontece você colocar imóvel e ninguém se interessa por aquele imóvel. Mas você tem que ligar para o dono do imóvel. Falar, olha, tá assim, olha, tá assado. Olha, não tá vindo cliente, mas estamos anunciando o teu imóvel. Entendeu? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que você conecta essa ponta? A gente entendeu bem o que você faz de consultividade para o dono do bem. Como é que você faz com a base de networking que você tem, essa base de relacionamento que você traz o cara como amigo seu mesmo? Como é que você consegue conectar o que o cara precisa com esse cara que te deu a oportunidade de vender o bem dele? É não largando nenhuma das pontas. Você tem que dar assistência. Não é porque o cara não comprou hoje que o ano que vem ele não vai comprar. Agora, um cara que está interessado hoje, não tem um imóvel, e você, não deu certo, você esquece o cara, você perdeu um cliente. Porque ele pode não comprar, mas você deu uma boa assistência, uma boa assessoria. Se ele não comprar, ele vai conhecer um amigo que precisa, ele vai lembrar de quem? Vai no fulano. Eu tenho um que você conhece, o JC lá, marcenaria. Se tornou um amigo, ele fala para mim hoje que eu vendi o paraíso para ele. Porque fomos vender um imóvel que ele queria, não deu certo, outro que ele queria, não deu certo. O que eu mostrei foi o que ele ficou e hoje ele fala que eu vendi o paraíso, me fala bem de mim. Eu não pedi para ele falar bem de mim para ninguém, mas eu sei que ele fala, me tem bom conceito. Por quê? E indica clientes para gente. Então, você fez um bom trabalho com um, esse um se torna 2, esse 2 vai se tornar 4 e assim por diante. Agora, se você larga o cliente, a Deus dará, já é difícil você dando assistência. Se você não der assistência... E eu vejo muitos corretores que passaram por mim, inclusive, que tem, você olha o histórico dele, tem 500, 600 e-mails de clientes. Pergunta para mim se eles ligaram para metade deles. Mas não vão pôr metade, para 10% deles. Não, cara, não liga. Deixa e solto. Eles não sabem, mas eu andei ligando para esses aí. Nem sabe quem é o nome do cara. Ah, não conheço esse corretor. Ah, nem sei que imobiliária é essa. Aí quem dança com isso? É você que monta estrutura, que você paga propaganda, que você paga portais, que você tem um gasto danado, que todo mundo pensa que ser dono de imobiliário todo mundo quer ser, né? Não sabe os custos que tem, né? Eu com tudo isso estou pedindo socorro para vocês. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou num ponto que a gente fala demais aqui, que é o ponto das automações e das ferramentas. Você acabou de traduzir o que 90% do mercado faz em todos os segmentos que usa esse tipo de automação. O que adianta você pagar um site, pagar um provedor, fazer uma campanha de tráfego pago ou de marketing e receber esse lead, esse cliente quente? Você deu exemplo aí, tem lá 300, 400 e-mails e o cara não ligou para 30. O que ele quer? Por que as pessoas fazem isso? As pessoas acham que por eu pagar isso, o cliente já tem que vir comprado de alguma coisa que ele quer dentro da minha empresa. E, não entendem de funil de venda, estruturação de venda. Todo negócio que a gente estrutura e a gente ensina isso para os nossos clientes, a sua obrigação de um cliente que vem é você não fazer o que ele quer, mas você dá uma multiplicidade de oportunidades que você consiga tangibilizar o sonho dele em qualquer uma dessas situações. E um ponto nisso aí também, um erro gravíssimo de vários corretores, o cara vem querendo um imóvel, eu quero um imóvel tipo um apartamento de 100 metros, com 3 dormitórios, não sei o quê, aí o cara mostra 20 imóveis pro cara. Meu, perdeu a venda. Perdeu a venda porque você embaralhou a cabeça do camarada. E você esquece que você tem milhares de corretores, só no ABC, não vou nem falar no estado, que estão prontinho para você perder e vender para ele. Meu, faça um funil, como você fala, máximo, a conta a minha estratégia é máximo 5 imóveis. Aquele que ele procurou, um melhor, um pior,
um mais caro, sabe? Não que o preço envolva isso, porque esse negócio de um mais barato para imóvel, isso é balela. Tá, cara que fica pedindo desconto, meu, você tem que falar em bem-estar, qual é o melhor pro cara. O cara vai morar, meu. O cara não vai comprar um negócio para ficar 2 meses e sair fora. Ele vai morar talvez a vida inteira dele. Então você tem que pensar nele. Onde ele vai morar? Esse cara é solteiro, a hora que ele casar, onde vai ficar com a esposa? A hora que tiver filhos, tem escola perto? Não tem escola perto? Como é que é o transporte do lugar que ele vai? Então, às vezes, você conversando e puxando o cliente, sabendo o que ele está precisando, você vai fazer a opção melhor do que a que ele tem na mente. E sabe como é o E nome se disso? você mostrar 30, 40 imóveis, o cara vai falar, meu Deus me livre, nem lembro mais o que você mostrou. Você acabou de dar uma definição do que é a estratégia de venda pensando no ser humano 360 graus. Pensando em técnica, no que você falou, que você já faz no seu natural pela experiência que você tem, quando eu mostro um imóvel que ele quer, quando eu mostro um imóvel que você acredita que seja o melhor para ele, um que é um pouco mais barato, outro que é um pouco mais caro e aquele que talvez ele nunca compraria, você colocou as opções para ele se enxergar dentro do cenário e ele fazer a escolha dele direcionada através de você. Você coordenou a negociação, levando ele para aquilo que você sabe que ele não vai se arrepender no futuro, porque todo cliente que vem direcionado, ele acha que sabe o que quer, mas normalmente ele não sabe o que ele quer. Ele precisa de alguém que, como você falou aqui várias vezes, entenda de fato o que é esse sonho que ele tem e traduza isso para uma realidade. Ele muitas vezes é solteiro e ele não está pensando quando ele for casado. Muitas vezes ele é casado e não sabe que ele vai ter 1 ou 2 filhos. Ele já acha que é só ele e a mulher dele. Quando você tem uma visão onde você dá para ele um nível de visão de jornada, pô, aqui dá para você fazer isso, dá para fazer aquilo. Você leva ele a pensar, a refletir. Você está contando uma história do que ele pode passar e ele se conecta com aquilo. E aí ele vai te falar, Moisés, isso aqui tá legal, isso aqui para mim não é importante, isso aqui é bom, isso aqui não é. Só que dentro das opções você já conseguiu enquadrar ele naquilo que ele compra. Enquanto os outros estão tentando empurrar aquele que ganha a maior comissão, aquele que talvez seja o de maior interesse dele, vender e não do cliente. Ou ficam sentados com a bunda na cadeira, esperando alguém vir fazer aqui. Eu tenho um meme que eu coloco na internet, que é uma santa com a mãozinha assim olhando para Deus, e quando vem um cara como esse que fica esperando o resultado, eu falo assim, em busca de um milagre. Depois eu vou compartilhar nos stories, vocês vão ver o que é. Então assim, isso que você está falando é muito legal. E vou falar por que é legal todo esse controle, essa administração e essa coordenação de processo de venda. Quando você faz isso, você está sendo empático da melhor forma possível com o teu cliente. Você está pensando na dor dele como se fosse sua. E você falou assim, pô, não entendo nada de internet, estou querendo escalar meu negócio na internet. Sabe o que você precisa? Você só precisa que essa verdade sua, ao invés de aparecer para as pessoas que te procuram, que elas possam conhecer de fato quem é o Moisés. E não precisa de pessoas em volta de você para isso. Quando essas pessoas começarem a entender que você lidera um movimento dentro do teu mercado, que é ser empático da melhor forma possível, cuidar da necessidade desse cliente, trazer múltiplas escolhas que são coordenadas pensando numa estratégia para fazer com que esse cliente entenda o que é melhor para ele e não sair dando opção que nem um maluco fazendo coisa que não faz sentido. Essas pessoas vão começar a se conectar com você, porque elas vão falar assim, porra, agora eu entendo por que ele converte a cada 6, ele converte 3. Por que a cada 3 ele converte 2? Eu não deixo o cara solto, eu coordeno a negociação. O que a internet vai te trazer? O que o tráfego pago, as automações vão te trazer? Vão te trazer uma demanda de pessoas que vão te conhecer, que vão saber desse movimento que você lidera de cuidado de pessoas, que existe uma verdade absoluta, que você luta contra um mercado que está querendo extorquir na maioria das vezes, está querendo vender o que eles querem e não o que o cliente precisa, e as pessoas vão começar a olhar para você como uma referência, vão querer aprender com você. E o cliente que vê esse processo, ele fala, é esse cara que eu quero estar. Não faz sentido para mim tá com alguém que tá querendo ter uma vantagem aqui agora, que fala que é meu amigo, que fala que vai fazer acontecer. Quando eu compro, eu nunca mais nem sonho em saber se o cara tá trabalhando com isso ou não, se ele tá no mesmo lugar ou não. Vira aquela coisa assim, fechei, ufa, graças a Deus, tira esse encosto daqui de perto.
A gente chama de pós-venda, que 90% dos corretores não faz. O cara comprou o imóvel, se não comprou, pior ainda, mas o cara que comprou, você tem que fazer o pós-venda, você tem que ligar, e aí, tudo bem, tá gostando, como é que tá? Continua a amizade com ele, porque ele já tem a influência que você vendeu o sonho dele. Imagine para a família dele, para os amigos dele, vai encaminhar você. Agora, você vendeu, nunca mais procurou o cara, perdeu um cliente potencial grande. E esse cara tem família, esse cara tem amigos, esse cara tem uma empresa, esse cara tem sócios, enfim. Se a gente fosse falar só de um podcast só sobre isso, a gente ficaria até amanhã aqui falando disso. A gente está indo para a parte final e nessa parte final tem uma coisa que a gente gosta de fazer, até porque o podcast ele é voltado para empresários que não se preocupam só em vender ou em fazer negócios, mas que tem um propósito maior dentro de tudo isso. E a comunicação para as pessoas, acho que já ficou muito claro aqui alguns pontos. O fato de não desistir nunca e querer aprender com o processo e deixar de lado essa ideia furada de que dei errado é um ponto negativo, falhei é um ponto negativo. A gente conseguiu, acho que, desmistificar e mostrar que isso são estímulos para você aprender e ser melhor. Isso é uma coisa muito legal. História de vida, quem são os principais influenciadores? Você deu o exemplo do seu pai, do meu avô e do seu pai, que com 9 anos te passou uma mensagem que nunca mais, esforça-te que eu te ajudarei. Então, nada cai do céu, eu preciso fazer a minha parte e ele vai me ajudar. Ele ou quem ele acredite que seja essa energia maior. Ficou muito claro o que o parâmetro de mercado normalmente faz e por que você se diferencia. O que te falta hoje é voz para que as pessoas conheçam mais quem é o Moisés, carismático, profissional, que cuida, que faz um negócio acontecer, porque se preocupa com o sonho de cada uma dessas pessoas. Isso a gente vai fazer. Vai ter muita gente que vai querer aprender isso com você. Escuta o que eu estou te falando. A gente está aqui num sábado que todo mundo normalmente está fazendo alguma coisa, fazendo um churrasco, etc. Você está preocupado com o teu crescimento e existem pessoas que estão aqui pensando nisso para te apoiar. Por quê? É uma verdade. Quando a gente vê que existe verdade, a gente sabe que vai haver conexão de pessoas. Se tem conexão de pessoas e tem verdade, existe um movimento que a gente vai contra, que não dá para a gente tratar as pessoas como objeto e como número. Isso ficou muito claro aqui também. Fechando tudo isso e pensando que você vai ter essa voz para muito mais pessoas, qual que é o propósito que te move para você seguir daqui para frente? Não falando de negócio agora, mas falando assim, eu faço tudo isso e estou batalhando por tudo isso porque eu tenho um algo a mais lá na frente que eu enxergo que eu quero fazer. O que me move está dentro disso que eu vou falar agora, Luigi. O meu propósito é esse. No futuro eu quero ajudar ainda mais clientes, no futuro eu quero trazer ainda mais pessoas que queiram aprender sobre isso. Não sei qual é o teu propósito, mas eu queria que você falasse o que te motiva daqui para frente, porque você deu um exemplo muito claro. Você falou um pouco da sua idade, você coloca que é um cara que não desiste nunca, que é obstinado. Então o que te faz olhar para o futuro e falar assim, cara, é isso que eu quero? Eu ainda não atingi o que eu considero o meu ápice, né? Venho tentando há bom tempo, né? Que é conseguir me estabilizar financeiramente, não ficar ganhando hoje o que você precisa pagar amanhã, né? Então eu quero uma estabilidade, porque eu penso assim, quando eu estiver estável, minhas finanças estiverem redondinha, bacana, eu começo a pensar no meu semelhante de uma outra forma. Porque nosso país, infelizmente, né, muita gente fala, mas o governo não faz, o prefeito não faz. Não adianta só governo. Se cada um que tem seu negócio, que tem a sua empresa, não vestir a manga e ajudar aqueles menos favorecidos, cara, vai continuar cada vez pior. Então não adianta todo mundo crucificar L ou B, né? Todo mundo entende o que é isso. Ou, sabe, seja lá o que for, esquerda, direita, centro, isso aí não interessa para nada. Interessa todo mundo conseguir a sua vida financeira, ter um objetivo. Eu quero ter, vamos dizer, muito dinheiro, mas para quê? Só para você? Só para a tua família? Ou para a comunidade onde que você mora? Tá? Muita gente mistura, tipo, não queria falar em religião, mas evangélico, por exemplo, que fala lá do dízimo, que deixa na igreja, que vai sustentar lá a obra.
Pô, não é melhor uma igreja que tem 500 membros, pegar esse dízimo e comprar um terreno para um menos favorecido, auxiliar nele, indicar um trabalho, um rumo para ele, em vez de ficar... Dá a vara para pescar, né? Muitas vezes não deixa o cara nem entrar dentro da sua própria igreja por causa disso. É o exemplo chulo que eu estou dando. Mas o alvo mesmo da gente, eu creio que é o da minha esposa também, é esse. Tá? E quando a gente estiver legal, lógico que você tem uma escala de hierarquia, você vai favorecer os seus próximos, que é a sua família, os próximos deles, mas a sua comunidade, o seu bairro, do bairro a sua cidade, e assim por diante. E quem sabe fazer uma união, por exemplo, no meu ramo dá. Existe união de corretores, de consultores e tal, tudo olhando para o próprio umbigo. Por que não fazer essa união e deixar um fundo de reserva para ajudar aqueles que não conseguem a sua própria casa, seu próprio apartamento? Não é querer ser bonzinho para ninguém. Mas, porra, tem é devolver aquilo que você conseguiu. né? Porque você vai ganhar só para você? Que mérito tem isso? Só para você, só para você? A hora que você morrer, você vai para algum lugar especial? Você não vai para sete embaixo da terra, igual rico, pobre, qualquer um, é a mesma coisa. Então, você ser obstinado, não desistir, justamente por causa da vida, né? Eu não desisto, tenho 59 anos, enquanto eu tiver vida, eu vou persistir. A hora que chegar no que eu acho que é o certo, que não vai faltar para minha família, não vai faltar para os meus negócios, começar a juntar para aqueles que não têm. Entendeu? Seja do meu ramo, seja de qualquer... E outra, a coisa mais fácil que tem no nosso país é você achar alguém que não tem. Né? Às vezes o cara não tem o que comer. Então, qual é o problema de eu pegar no mercado uma cesta básica e oferecer para esse camarada? Qual o problema de... Eu já fiz uma vez que eu conheci um senhor, que eu pensei que era pai e filha, depois descobri que era irmão, num farol, que eu fiquei chocado com a menininha desse tamanhozinho, não sei se pega aqui, desse tamanho, pequenininha, vai... vendendo chicletinho, não sei o que, para ganhar uns troquinhos. Aí me doeu o coração, eu escutei uma voz assim, volta lá. Começamos a conversar. Pô, o cara ficou desempregado, era assistente de supermercado, a família dele é enorme, não sei o quê, e eu não vou dar ouvido, eu entrei dentro do Atacadão de Santo André lá, quem conhece Santo André conhece lá, aquele farol lá. Eu olhei a melhor cesta básica que tinha lá, cheguei pro camarada, isso aqui é pra você, ô, mas que é isso, peguei o telefone dele, não sei o quê, ficou agradecido. Aí, à noite, ele fez eu chorar, porque ele mandou uma foto com a família dele abrindo a cesta, e a família era grande, e eles não tinham o que comer. Estavam vendendo chicletinho e tal. Então, é o ser humano, tá? Tem que fazer por onde você conseguir ajudar alguém. Que vantagem tem me ajudar só a mim, e o resto? Como é que fica? Entendeu? E outra... você vê a alegria nos olhinhos deles. Eles não pediram. Tinha muita gente que no meu lugar ia pegar qual a cesta mais barata. Sim. Meu. Dá o melhor. Você não quer o melhor para você? Se você tem condição, dá o melhor para o seu semelhante também. Não fica fazendo economia besta, que isso aí vai te prejudicar e não vai ajudar. Então, o meu objetivo de vida é esse. Me estruturar financeiramente para não depender de ninguém, para eu poder ajudar o meu próximo. E parabéns por isso. É como diria o Dr. Olavo, as pessoas que chegam nesse nível de maturidade são as pessoas que estão ali da quinta para a sexta camada, que existem 12 camadas, né, de personalidade do ser humano. E quando você está nessa camada, esse é o nível de consciência. Você está buscando adquirir patrimônio para que você possa impactar as vidas de pessoas que estão à sua volta, obviamente em detrimento daquilo que você faz na sua. Então, a primeira transformação tem até um vídeo de militar que roda no YouTube, na internet, que fala o seguinte: se você acorda e não arruma a sua própria cama, como é que você quer fazer alguma coisa por alguém? Tudo começa dali. Dali você faz isso, depois você está com a sua família, depois você está no hall do seu trabalho. Quanto mais eu vou amplificando, como você falou, chegar ao nível Brasil, um nível mundo, para eu ter esse nível de consciência, eu preciso ter o nível de humildade, de entender que eu preciso evoluir. Então, uma sétima e uma oitava camada, para quem está pensando nisso já numa quinta, numa sexta, é exatamente o que você está fazendo. Então, é inevitável você não conseguir alcançar isso. Para isso, a gente precisa do quê? Aí a gente cita Napoleão Hill. Napoleão Hill fala do ciclo virtuoso, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje.
Não só para as pessoas que são clientes e não só para as pessoas que são parceiros ou as quais a gente vai criar projetos de estudo de caso. Mas quem está olhando ali e assistindo ou agora ou vai assistir depois, tem uma preocupação, tem um medo, tem questões da vida que elas ainda não aprenderam a lidar, e vendo isso que a gente só conseguiu traduzir aqui hoje, qualquer pessoa que vê isso vai entender uma série de coisas que podem ser feitas diferentes. E acho que o melhor de tudo é fé, esperança, não desistir nunca e focar num propósito maior. E para finalizar, para mim é muito gratificante ter esse tipo de conversa, e eu coloquei que o meu propósito também está nisso. Meu propósito de vida tá, como é que eu vou devolver tudo que eu aprendi? Se eu usei por muito tempo, de forma consciente e inconsciente, questões de empresas gigantescas, algumas ajudando, outras eu sabia que ali tinha um processo que não era tão legal, então eu falei assim, só tem uma forma de eu fazer. Eu olhar para o meu negócio e entender como eu posso ajudar as pessoas que de verdade precisam disso que eu faço. E aí não tem clichê, não tem demagogia. Uma reunião como a gente teve, uma reunião como eu tenho com inúmeros clientes e as pessoas que estão aqui, inclusive, abre horizontes para essas pessoas terem coragem, enfrentar o medo, tomar uma decisão do que fazer ou do que não fazer, se livrar de um trauma, se livrar de uma dor de início que normalmente vem dos pais ou do ciclo que vivia, dos irmãos, enfim, mulheres, esposas, maridos, só pelo simples fato de poder viver uma vida melhor e poder devolver depois para as pessoas o que ela aprendeu com tudo isso. Então, para mim é uma felicidade poder estar trazendo tudo isso. E como parte final, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo tudo isso. Com tudo que a gente conversou aqui, com tudo que eu sei que você tem aí dentro de você, dentro do seu coração, a fé que você professa. A gente não fala aqui de religião, não fala muito de política, porque não é nem o caso, mas acho que o maior testemunho é a vida e o que a gente consegue traduzir do que a gente faz na nossa vida. Por isso esse propósito de fazer o que a gente está fazendo. Então, para as pessoas que estão vendo a gente, que falta esperança, falta conhecimento, ou que são pessoas que já têm muita grana, muito patrimônio, mas não têm um propósito, e são pessoas que estão se perdendo famílias, perdendo negócios e entrando em vícios, enfim. Com ou sem dinheiro, a gente sabe que acontece isso. Qual é o recado que você deixaria para essas pessoas para a gente finalizar aqui hoje? É simples, né? Você ter fé na vida e ter o entendimento que se você não achar que você pode, nada vai melhorar. Então você tem que poder saber que você tem o direito de alcançar as suas metas, a sua felicidade, para que você possa ajudar o próximo. Se não for assim, não vale a pena. Não vale a pena. Nós somos todos... O mundo dividiu religiões, cor, raça, país, território. Mas, na verdade, somos todos um só. O ser humano é um só. Independente de qualquer coisa. Então, eu fico até emocionado. Deixa eu ver lá. Corta essa parte. Não, é isso aí. Então, precisa, não o amor que alguém anda falando aí, mas precisa realmente todo mundo ter um pouquinho de amor dentro de si, né? E compartilhar. O que falta para o ser humano é compartilhar. Pô, você vê um monte de gente, se vai em boteco, compartilha coisa ruim. Ninguém compartilha coisa boa, né? Então vamos lá, meu. Tenha a sua fé, o seu Deus. Lá, eu parto de uma família cristã, acredito em Cristo, tudo. Mas aqueles que não acreditam que tem uma força maior, né? Que tem um Deus, que com certeza tem algo muito superior a nós, que somos grãos de areia perto dele, mas que está todo esperando a sua parte. Volto lá, esforça-te, ajudarei. Pô, é o cara falando na época, para quem não sabe o que é isso, quem nunca leu uma Bíblia, era um tal de Josué, né? Que pegou uma responsabilidade do meu xará, Moisés, que Deus o levou. E ele era o líder absoluto. E passou o bastão pro cara. Até brinquei, uma vez falei com o líder, o cara deve ter se borrado todo. Como é que eu vou fazer isso? E numa das súplicas dele com o Criador falou, meu, esforça-te, eu te ajudo. Então, isso eu pego o sinal de vida e falo para todo mundo a mesma coisa.
Cara, quer vencer na vida? Esforça-te. Tem um lá que vai te ajudar a chegar lá. É isso aí. Show de bola. Acho que mais emoção do que isso, impossível. Obrigado. Eu que agradeço. Satisfação. Emoção para mim também. Mas faz parte, né, cara? Galera, a gente vai encerrar, mas pode ficar claro um pouco para vocês aqui de quando a gente passa de geração em geração para as pessoas que a gente ama, algo maior, você consegue resolver na sua vida tudo o que você precisa. Seja uma dor, seja uma problemática muito grande que você tem, um relacionamento pai e filho, mãe e filho, esposa e marido. E eu coloquei uma sequência que está nos destaques dos meus stories, que eu chamo de propósito maior, que fala muito sobre isso. O problema não está no que você faz profissionalmente. O problema está em o que você quer fazer pelo ser humano que está do teu lado. Negócios e vendas com propósito, que é a temática do podcast. Acho que hoje vocês entenderam um pouquinho dentro dessa conversa do porquê que isso existe. E isso não veio de mim, isso não veio dele, isso vem dos nossos avós e bisavós que lá atrás identificaram muito bem isso e passam um ensinamento de geração em geração. Existe um princípio maior que está por trás de tudo isso. Existe uma verdade maior que está por trás de tudo isso. Você pode fazer a mesma coisa por você, pela sua família, pelo seu negócio. Você só precisa ser de verdade e não ter medo disso. E a maior liberdade que existe para o ser humano é saber que ele é de verdade, porque ele não se preocupa com o que as pessoas estão achando dele, o que ele vai falar, se vai impactar ou não. Acaba a ansiedade, acaba qualquer nível de preocupação que você pode ter. Quando você parte do princípio que tudo que você faz, você está sendo verdadeiro e que você é uma centelha divina vinda de um criador, seja quem você acreditar que seja esse criador, só tem um resultado para isso. Você alcançar tudo que você quer, sendo você da melhor forma possível. Acabou. É isso. Então, a gente está encerrando mais um episódio. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Obrigado pelos 2 primeiros episódios. Vai vir um terceiro episódio que é com um cara fantástico, especialista na área financeira. Esse vídeo provavelmente e essas interações que a gente está fazendo, vocês vão ver isso retratado em inúmeras outras ações. Então fique ligado. Toda quarta-feira, 8 da noite, a gente está colocando para vocês um novo episódio. E o que a gente quer fazer aqui? Quer que você se conecte com um movimento que quer falar sobre a verdade. Não adianta você colocar sua mão em absolutamente nada que você queira, especialmente em negócios, se você não estiver sendo a sua versão mais verdadeira possível.